Queridos, nessa noite o Senhor colocou no meu coração trazer uma mensagem sobre prioridades para a vida. Prioridades para a vida. Numa era com tantas coisas para fazer e com tantos problemas para resolver, com muita confusão vindo à nossa mente, várias coisas disputando a nossa atenção, o nosso coração, o nosso bolso, o nosso foco e confundindo até a nossa rotina diária. A pergunta é: será que a palavra de Deus pode me ajudar neste sentido prático para esse conflito dos nossos tempos atuais? Será que a Bíblia tem amparo para isso, ou ela fica apenas no campo religioso, fica apenas no campo filosófico e não consegue me ajudar na minha vida prática diária? É possível ter um rumo para que eu venha buscar? Não que eu vá conseguir sair aqui da igreja e praticar de uma hora para outra aquilo que eu ouvi, mas será que tem um foco que eu possa me esforçar e buscar graça? A resposta, queridos, é sim. Apesar de ser difícil para nós, crentes do século 21, e não só crentes, até descrentes têm muito essa dificuldade, talvez até mais do que nós. As Escrituras mostram que há prioridades a serem buscadas, e assim nós veremos nessa noite, se Deus nos permitir. Amém? Convido os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor na carta aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 1 até o 16, depois nós vamos ler do 22 ao 27, e depois nós vamos ler Efésios 1 a 12. Eu vou te orientando na leitura da palavra. Efésios capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma agradável. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, agora, porém, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te e de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 22 a 27. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeitos. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 12. Filhos,
Obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém. Vamos orar? Pai Celestial, essa noite, Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor, aguardando do céu, que a Tua palavra fale ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, mais uma vez eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, Pai. Lembra-te de que eu preciso de Ti, Senhor, para pregar essa mensagem, Pai, e que os meus irmãos precisam também da Tua graça para compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Deus poderoso, Pai querido, se conosco, Senhor, nos dá entendimento, que o Teu Espírito Santo haja abundantemente em nosso interior, para que possamos receber alimento e direção da Tua palavra que foi lida, Senhor, e será pregada. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a Bíblia, nesse texto que nós lemos, ela nos sugere pelo menos 6 prioridades que nós devemos trabalhar na nossa vida. 7 prioridades que devemos trabalhar na nossa vida. Nós vamos trabalhar uma a uma, mas para que você possa ir construindo na sua mente e no seu coração o que Deus quer nos falar nessa noite por meio dessa mensagem, na sua vida, em primeiro lugar, você precisa buscar a Deus. Deus é a primícia, é o primeiro lugar de todas as coisas. Em segundo lugar, a sua prioridade é você. E talvez alguém possa me dizer assim, mas pastor, não é meio egoísta isso não? Será que eu não deveria procurar o meu filho? Será que eu não deveria buscar minha esposa? Ou será que eu não deveria fazer algo para a igreja? Queridos, se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Se você não estiver bem também com o seu relacionamento com Deus, você não vai conseguir estar bem com você mesmo. A quantidade de responsabilidades que nós temos é grande, porque a maioria das pessoas abandona responsabilidades, exatamente porque é difícil carregá-las. Não é fácil viver a vida de maneira responsável. Então, primeiro, você tem que buscar a Deus, você e Deus. E depois você tem que cuidar de você, você tem que estar bem, para que você possa dar conta de todas as tarefas que Deus colocou. E é uma bênção quando você assume essas responsabilidades, traz uma gratificação muito grande, uma realização muito grande. Depois de Deus e você precisa cuidar do seu cônjuge. Você precisa cuidar daquela pessoa que Deus colocou na sua vida. As mulheres dos seus maridos, e os maridos precisam cuidar das suas mulheres. Depois vem os filhos, fruto abençoado do relacionamento do casal, herança do Senhor. Depois vem o trabalho, nossa
tarefa, nosso labor, nosso ganha-pão, a maneira como buscamos o nosso sustento. Depois vem a igreja. Uai, pastor, mas a igreja não vem antes do trabalho? Nós já vamos ver isso também. Mas, de qualquer forma, você precisa ter sustento para a sua família, até para poder contribuir com tempo e com ofertas para a igreja também, para que a obra do Senhor se mantenha. E, por fim, como ninguém é de ferro, você tem que colocar na sua lista lazer e relacionamento com seus amigos também, porque essas coisas são muito importantes. E assim descreveremos cada ponto nessa noite, se Deus nos permitir. Queridos, Efésios capítulo 5, versículo 1, primeira coisa fala sobre Deus. E é interessante porque a Bíblia diz que nós temos que colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e depois as outras coisas nos serão acrescentadas. Interessante que isso também nos dá uma referência, como é importante para o ser humano ter referência nessa vida. E nós estamos cheios de referências ruins, distorcidas, erradas, num caminho oposto ao que a Escritura ensina, num caminho diferente do que a palavra do Senhor disse. E aí, nós começamos tendo e recebendo essa referência, esse modelo para a vida. Cristo, Deus, assumindo uma natureza humana, vivendo aqui nessa terra, é um perfeito modelo de vida humana ligada a Deus. E na verdade, queridos, boa parte dos nossos problemas não existiria se nós colocássemos Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque quando você tomasse decisões, ou executasse as decisões que você tomou, você faria isso com uma referência boa, saudável e longe de problemas, ou se essa decisão redundasse num desafio, você teria vitória no final, como foi a vida de Cristo. Em vários momentos, algumas decisões que ele tomou, em nome de Deus, foram difíceis, mas Deus sempre o honrou. Davi é um exemplo disso também. Davi nunca perdeu uma batalha, exceto a batalha para o pecado, quando Cristo veio então fazer essa obra para nos dar a possibilidade de lutar contra o pecado. Mas para as coisas dessa vida, ele buscava orientação de Deus, e Deus também sempre concedeu vitórias. Não significa que você tenha que ter um modelo de vencer sempre. Não é isso, até porque Davi estava agindo ali para uma nação. Na vida dele ele cometeu muitos erros, mas buscou a Deus também o seu perdão, reorientação e direção. Estou sendo pontual quanto às batalhas que ele lutava em nome da nação. Mas, quando nós temos essa busca, mesmo no meio dos nossos erros, nós temos a mão de Deus para ir consertando o nosso caminho, porque com Deus nós também temos a capacidade, pela graça, de abrindo mão daquilo que nos atrapalha, abrindo mão daquilo que tira o nosso foco, daquilo que rouba e disputa pela nossa atenção. Então, em primeiro lugar, é o que você não vai fazer, buscar as coisas do mundo primeiro, mesmo as que são legítimas, e vai buscar o Senhor. Segundo lugar, eu preciso estar bem, a minha espiritualidade precisa estar bem, eu tenho que ter tido tempo para orar, para ler a Bíblia, para ter comunhão com Deus, para estudar a Escritura Sagrada e receber dele orientação. Eu preciso ter tempo para vir à igreja, para vir à escola bíblica, ao culto de oração. Eu preciso fortalecer o meu espírito. Sem um espírito forte, você não consegue caminhar dentro das prioridades de Deus. Eu também preciso estar bem na minha saúde. Eu preciso talvez sair para dar uma caminhada, fazer um exercício, rever a minha alimentação. Eu não estou necessariamente dizendo para os irmãos que todo mundo tem que voltar aqui semana que vem marombado. Não há essa necessidade. Mas é saúde. Eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde, de você estar bem. E para isso você tem que inclusive cuidar dos seus pensamentos.
filtrando aquilo que você permite que crie raiz na sua mente. Porque isso vai começar a criar e estabelecer um espaço no seu coração. E aí você pode ter ou um grande risco ou uma grande bênção, dependendo de como você alimenta o seu interior. Também, com a mente trabalhada, você pode ter objetivos, e objetivos santos. E objetivos santos não é ficar pensando nos querubins tocando harpa de ouro no céu, nas nuvens. Objetivos santos são coisas para essa vida também, para essa terra, só que dentro dos propósitos de Deus, com justiça, com retidão, com testemunho cristão, com vitórias para a sua vida pessoal, porque elas fazem parte de um plano maior, que é o que Deus tem para você. As vitórias não são para você, Deus não trabalha para nós, nós trabalhamos para Deus, mas na sua bondade Ele nos abençoa nesse processo. E também, assim como se eu buscasse a Deus, eu evitaria muitos problemas. Se eu me santificasse e resolvesse viver melhor espiritualmente, eu teria menos problemas nos negócios, na vida, no casamento, em tudo que eu fizesse. Vocês estão percebendo que os 2 primeiros tópicos são muito importantes para que você consiga não só colocar as outras coisas em dia na sua vida, mas para que você venha a ter paz. E com isso você vai conseguir fluir o restante da tua vida muito melhor. O que tem roubado a sua atenção de Deus? O que tem te distraído tanto na internet? A internet é uma ótima ferramenta se o uso for para trabalho, para estudo. Agora, tem tanta coisa que me tira o foco e tanta coisa que eu preciso resolver offline, e eu estou lá com o pescoço dobrado, olhando a internet, e isso também não é nem saudável para a minha emoção, eu viver conectado o tempo inteiro, a todo momento. Eu não dou tempo sequer para que eu venha a refletir. Queridos, muitos irmãos já me disseram às vezes, em momento de aconselhamento: pastor, eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu não consigo me edificar. O que eu percebi ao longo do tempo, e eu comecei a conversar com as pessoas sobre isso, elas não entendem, mas por que isso acontece? E eu percebi que talvez sejam porque elas buscam a Deus, elas oram, mas por outro lado, estão cheias demais deste mundo, cheias de programa de televisão, assistindo séries até esgotar e exaurir as tuas forças. Não é errado você assistir um filme ou uma série que você consiga filtrar, tá? Não tem nada de errado nisso. Até ajuda a espairecer um pouco a tua cabeça, se for algo que não seja, que não vá contaminar a sua fé, ou que você consiga filtrar. Agora, as pessoas leem um pouco a Bíblia, oram alguma coisa, vão de vez em quando no culto. Entretanto, estão cheias das outras coisas do mundo, vídeos interessantes no Facebook ou no WhatsApp, sem propósito. Videozinhos de 1 minuto, de 2 minutos, de 50 segundos, de 30 segundos, de 20 segundos. Se você assiste 10 vídeos assim, 10, 15 minutos já passou do seu tempo. E pior, não foi apenas o tempo, mas o que a sua mente se focou, se direcionou, o caminho que você foi, ou pior ainda, o quanto a sua mente se dividiu. O quanto você pensa numa coisa, você pensa numa receita que você viu no WhatsApp, você pensa agora num vídeo que mostrou alguém dançando e caindo, aí daqui a pouquinho você recebe um outro vídeo de um menino bonitinho fazendo uma gracinha, de um cachorrinho fazendo outra coisa. A não ser que você tire um tempo para ver alguma coisa ou outra e distrair a sua cabeça, se isso ficar o dia inteiro roubando a tua atenção, você vai viver sem foco. Você vai olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, você vai olhar para todas as direções, chegou no final do dia, você não conseguiu construir nada. Você não conseguiu estudar, arrumar a sua casa, você não conseguiu trabalhar. E essas coisas vão nos levando. E como as pessoas estão nesse mundo emocionalmente detonadas, elas preferem distrair a cabeça dela vendo um monte de coisa. Eu vou me distrair, eu vou ver outra coisa. E é exatamente isso que Satanás, o Deus desse mundo, quer.
Que as pessoas estejam distraídas, vivam distraídas. Não é à toa que nós temos uma forte indústria do entretenimento hoje nesse mundo. Mas entretenimento é outro capítulo agora do seriado. É um seriado novo, é um filme diferente, é uma música nova, é algo que está passando lá. Não tem fim. E mais, não vai mudar. A tendência é piorar. As redes sociais têm mecanismos preparados para manter a sua atenção. De maneira então, que se você compreender que isso não muda, você vai entender que você tem que mudar. Que você precisa fazer escolhas diferentes do que as pessoas que não conhecem a Cristo estão fazendo. Volto a dizer, em nenhum momento estou dizendo que internet é do diabo, esse papo é bem ultrapassado. Televisão, eu não sei, não estou falando disso, estou falando do uso dessas coisas. Eu estou falando de você, não da internet, não da televisão. Eu estou falando de mim e de você. Jogos também são colocados aqui de maneira a tomar a sua atenção e distrair demais. Pastor, é errado jogar na internet se não for um jogo que tem um conteúdo que vá afetar o seu coração, ou que você consiga filtrar bem o que está ali. Para quem eu não gosto, mas eu respeito quem de repente gosta, um joguinho, distrair a cabeça, arrumar bolinha, encaixar alguma coisa e tal, desde que isso não roube o seu tempo. Um dos maiores problemas que nós temos hoje é um versículo bíblico, mas da Bíblia de Satanás. Diz assim: não tem problema, isso não tem problema, não, isso aqui não tem problema. Aí 90% da vida é o que não tem problema, e 10% é o que precisa de fato, e é conteúdo para a sua vida. Então você precisa refletir, porque as coisas que não têm problema em excesso, tem problema. Você precisa colocar um freio, você precisa colocar um limite. Terceiro ponto, e aqui vai pegar um pouco algumas pessoas, o seu casamento, o seu cônjuge. Mas quando eu digo que vai pegar, é por questão de prioridade. Uma vez, eu vi no tanque de uma moto um adesivo colado dizendo assim: meu filho, minha vida. E eu já ouvi algumas pessoas falarem isso também. Queridos, há um sério risco bíblico nessa mensagem. E eu conheci a pessoa, tá? E conheci a família dele também. Amados, biblicamente, essa não é uma prioridade familiar, são prioridades trocadas. Talvez possa ser por falta de informação, mas pior, quando os filhos vêm em primeiro lugar, pode ser um sinal, consciente ou inconsciente para o casal, de que as coisas não vão bem no relacionamento conjugal. Há problemas a serem resolvidos. Na sua família, primeiro vem o seu cônjuge. Jovens que vão se casar, já trabalhem isso muito bem no seu coração. O seu cônjuge vem primeiro. Um dia, queridos, como você e eu, os filhos casam, batem as asas e vão embora. Quem vai ficar do seu lado? Um cônjuge esquecido? Onde nada foi semeado na vida dele? Ou pouco, alguma prioridade errada, e aí você vai esperar colher o quê? Casamento é como uma plantinha, que você rega, que você cuida. Às vezes você pode, puxa, eu tive um casamento abençoado. É como se você recebesse uma fazenda de porteira fechada, com muito fruto, muito animal, coisa linda. Entretanto, receba uma fazenda assim e não cuide dela, para você ver o grande problema que você vai ter na sua vida. Então você tem algo bom, mas se não for cuidado por você, você vai ter um monte de problema. Imagina uma fazenda com mato crescendo, com colheita sem ser feita, com terra sem ser arada, com nova semeadura, com cuidado com os animais, aquela doença toda se espalhando pelos animais, gado morrendo, prejuízo, funcionários sem pagar, vira um tumulto. O casamento é uma grande bênção, portanto, exige um grande cuidado da sua parte. É pouco a pouco, dia a dia, porque é para a vida inteira. E isso
é uma bênção para o seu filho. E dessa forma você vai estar cuidando não só dele, como do futuro casamento dele. Sabe por quê? Seu filho e sua filha vão ter referência. Quando sua filha casar, opa, eu lembro como minha mãe e meu pai agiam. Quando seu filho casar, opa, eu lembro como meu pai e minha mãe agiam. Eles me amavam, eu era querido, eu era aceito, eu não era rejeitado, mas eles amavam um outro. Você vai estar passando referência de amor, de cuidado para o seu filho e para a sua filha. Você vai estar abençoando a vida e o futuro casamento dele ou dela, porque você vai estar fornecendo referência de casamento saudável para que ele venha aplicar na vida dele. Eu não estou dizendo referência de um casamento perfeito, já que isso é impossível enquanto o pecado ainda habitar em nós, embora pela graça e pela obra de Jesus Cristo, aqueles que foram tocados por Deus e Deus converteu, e aqueles que aceitaram a Cristo pela graça, foram libertados do poder do pecado. Mas o pecado ainda nos tenta, então nós falhamos ainda, inclusive no casamento. E muitas vezes, até porque é um relacionamento em que estamos sempre juntos com a pessoa. Mas você pode fornecer, inclusive, para o seu filho o exemplo de perdão. De conceder perdão, pastor? Primeiro de pedir perdão. E depois também de perdoar. Ele vai aprender a fazer isso no casamento dele ou dela e vai ser uma bênção. Homens e mulheres, nós temos um problema muito grande, além disso, que sonda os casamentos. Homens, infelizmente, o velho e caduca machismo ainda assonda os lares, em especial nós latinos. O machismo, o homem manda, o governo é do homem. É claro que o homem ele lidera, ele é o cabeça, mas não de maneira como as pessoas imaginam, não é mandando. A mulher, queridos, ela não é submissa ao orgulho masculino. Ela é submissa a um homem que a ama. A submissão dela é ao amor. Fica até mais fácil, com certeza, das irmãs ouvirem a palavra submissão, né? Porque, no geral, as mulheres não gostam de ouvir essa palavra. Não, submissão não. Você é submissa a alguém que tem um cabeça sobre ele também. E esse cabeça, irmãs, é Cristo. Então, de forma final, você vai estar submissa ao Senhor. Queridos, eu acho que nós imaginamos que esse é um assunto superado, mas não é. Ainda existe muito. Quando eu estou com a minha esposa de carro, e eu e ela gostamos de dirigir. Então, às vezes dirige eu e às vezes dirige ela, para dar chance de cada um pegar um pouquinho o volante. Eu e ela amamos dirigir, os dois gostam. Então a gente reveza. E hoje ainda aconteceu algo que de vez em quando acontece. A gente estava estacionando no shopping e ela foi estacionar de ré, deixar o carro de frente. E parou uma caminhonete grande atrás dela, tinha um homem dentro. E eu não tinha prestado atenção, mas ela me falou algum tempo atrás e agora eu tenho prestado atenção. Quando ela estava engatando a ré, a caminhonete já estava indo para cima dela, meio que para fazer pressão, ou para ver, será que essa mulher vai conseguir estacionar de ré? Eu achava que era coisa da cabeça de algumas mulheres, mas não é. Tem homens que quando vêm mulheres, eles parece que são mais afoitos, chegam mais perto, para ver se a mulher fica nervosa, erra, deixa o carro morrer, alguma coisa assim. Gente, pura tolice, uma meninice masculina terrível. Mas existe. E eu passei a observar, quando ela está no volante, mesmo que eu esteja no carona, quando ela está no volante e tem homem perto, eu passei a observar. Os caras fazem pressão, ficam em cima, não dão espaço. Que ela falava algumas coisas para mim, eu falava, não, mas comigo isso não acontece. Não, será que não é impressão tua? E é verdade, gente. Infelizmente, isso ainda existe, precisa ser trabalhado nos nossos corações, homem. Entretanto, não pode ser trabalhado como esse mundo está fazendo. O homem deixa de ser machista para ser um banana. E banana derretida no micro-ondas com canela. Bem fresco. Quantidade de homem frouxo que nós temos nesse mundo é incrível. Os homens são só bonzinhos, eles são legalzinhos, eles só riem, eles só fazem todos os desejos, eles cumprem todas as coisas. Pode observar as propagandas dos comerciais. Os homens estão sempre rindo e ajudando a família, são quase damas.
Nós temos quase donzelas. Homem precisa ser firme. Ser firme não significa deixar de ser educado. Ser educado não significa deixar de ser firme. Mas os homens parecem que perderam. Como que conseguem fazer isso? Por conta dos extremos, o machismo e a bananice. Eu não sei que nome dá para essa situação de alguns homens que nós vemos hoje. Percebem alguns filmes. Nós temos nos filmes mulheres no controle, mulheres à frente, e os homens estão sempre legal, estão sempre rindo, bem arrumadinho, fortinho, malhadinho, dirigindo um carro bonito, estão sempre ocupadinhos com brinquedos. E as mulheres estão à frente, liderando, estão tomando os lugares dos homens. Pastor, mas você acabou de falar de machismo, a mulher não pode fazer as coisas? Claro que pode, a mulher pode ser presidente da república, presidente de empresa, a mulher tem competência para isso. Entretanto, mulheres, aí vem o segundo ponto. Mulheres, não esqueçam da sua família por causa da competência que Deus te deu. Vocês são capazes tanto quanto os homens. E na verdade as mulheres buscam muito mais do que os homens. A graduação acadêmica, ela tem aumentado no meio feminino, mais do que os homens. Os homens estão ocupados com outras coisas. As mulheres querem se focar mais, estudar mais. Mas não deixe a sua capacidade roubar a sua família. Não deixe, queridos, queridas, as famílias padecerem, porque não existe mais presente nelas a função de mãe, a função de esposa. Não ache que seu marido não precisa de você. Não ache que por causa da independência que hoje existe e tal, o coração do seu marido não precisa de uma esposa. Você foi dada e criada por Deus exatamente para que o homem não estivesse só. E há homens que têm como companhia o smartphone, o cachorro, o hobby, o lazer, as músicas, porque as suas mulheres estão ausentes da vida deles, ou estão contra eles, ou os enfrentam, ou brigam com eles, ou não conseguem ser submissas, a submissão da maneira que nós já falamos. Mulheres, cuidem com a luta na mente de vocês que o feminismo tem criado. É o mesmo problema do machismo. Aí a mulher, para não ser subjugada, ela começa agora a subjugar. Ela tenta resolver a equação, virando o cara na lona, botando o pé no peito dele e derrubando ele. Isso é carnal, isso não é bíblico. Assim como o homem precisa amar a mulher precisa respeitar o seu marido, respeitar as decisões. Quando ele errar, você não precisa criticar o tempo inteiro, ele não vai ser perfeito. Ser cabeça, ser líder do lar, não significa ter perfeição e tomar todas as decisões corretas. Você precisa, inclusive, estar do lado dele quando ele errar acidentalmente. Eu não estou dizendo que se você vai ver que ele vai bater o carro no poste, seja literal ou figuradamente, que você não vai falar algo para ele. E você, marido, precisa ouvir. Precisa ouvir e se valer muitas vezes da capacidade da sua mulher, não abusando ou usando ou sendo acomodado, mas como auxiliadora que Deus te deu. Se Deus nos deu uma auxiliadora, é sinal que nós precisamos de auxílio. E nós não podemos ter orgulho nesse cuidado. Mulher, você não é só profissional. Você não precisa ser uma executiva de sucesso de uma empresa de 25 andares de um prédio de vidro e você está lá no topo com um helicóptero pousado em cima. A referência de sucesso para muitas mulheres hoje é ser uma executiva com uma pastinha. Não necessariamente. Se for um plano que Deus tem para a sua vida, Deus vai fazer isso fluir sem destruir a sua família. Qual prioridade que nós, homens e mulheres, estamos tomando errada e fracassando no nosso casamento, na nossa família? Quarto ponto, os filhos. Aí sim, vem aquelas bênçãos, o que a Bíblia descreve como herança do Senhor. Bem, assim, herança é algo que você recebe. Tem gente que às vezes recebe umas heranças meio ruins, né? Não sei se vocês sabiam, mas até dívida pode ser herdada. Portanto, se você tem um pai, uma mãe, um tio aí que às vezes gasta muito, vai que um dia, bate na sua porta alguém com conta para você pagar. Herança também inclui dívidas. Mas se é uma herança do Senhor, amados, Deus daria algo ruim para alguém? Filhos não são um incômodo. Filhos são um incômodo quando o mundo busca prioridades que não são da palavra, porque a palavra inclui família, casamento e filhos.
Aí incomoda. Mas quando eles são uma direção do Senhor, uma herança do Senhor, eles são bênção. Pastor, mas talvez algumas famílias não vão ter filhos. Cada caso é um caso, alguns não podem. Outros, por alguma circunstância, não tiveram condições de ter. Uma coisa é você, por algum motivo, não ter tido filhos. Outra coisa é você odiar crianças. Cuida, porque isso pode ser o sinal de um problema no seu coração que tenha que resolver. E mesmo, de repente, se você não vier a ter filhos no futuro, pastor, eu tenho 50 anos, eu não tenho filho, eu não tenho como mais ter filho, mas eu odeio criança. Às vezes Deus vai resolver só o seu coração, mesmo que você não venha ter filhos futuramente. Mas filhos são uma bênção, é claro. Nós precisamos cuidar, planejar. Ter um filho hoje é muito diferente do que existia no passado, e a mente continua na nossa cabeça para pensar e planejar, porque não é barato ter um filho hoje. Mas também tem que cuidar para não mimar as crianças e não estragá-las e não acostumá-las com coisas materiais em excesso, muitas vezes para suprir aquilo que não damos emocionalmente. E eles assistindo a sua vida conforme o ponto anterior, e também a sua vida com foco na palavra, com foco em Deus, cuidando de você mesmo, você vai passar essas referências para os seus filhos. Quinto ponto, trabalho. Muita gente acha que o trabalho na igreja vem antes. Mas o seu trabalho vem antes, porque você precisa manter a sua vida e a sua família. No final do mês, não sou só eu que recebo. Chego em casa uns envelopinhos. Quando você abre, eles têm um códigozinho de barra e uma data de vencimento. Chegam as contas, elas sempre chegam. Como elas são fiéis. Né? Chega lá embaixo da porta, na caixinha do correio. Chega uma continha, você abre, tem aquele boletinho lá, e você só paga com dinheiro. Seria bom se a gente colocasse a mão sobre o boleto e ouvisse barulhinho. Pronto, deu o pagamento, fechou. E para ter dinheiro você precisa trabalhar. E também, queridos, é importante você perceber que com isso o seu trabalho secular não vem antes de Deus. Porque o seu trabalho secular é uma bênção de Deus. Deus te deu dons e talentos para servir as pessoas. Portanto, o valor do seu trabalho secular enquanto você é cristão não é somente você testemunhar e ganhar almas para Cristo no seu trabalho, embora isso seja muito relevante. Mas é você dar exemplo de ser um bom profissional. As igrejas deveriam ter fila para as empresas contratarem, porque sabem que nas igrejas tem bons profissionais, pessoas responsáveis, que querem fazer as coisas como servindo ao Senhor, que nós lemos aqui no texto de Efésios. Não por ganância, não por vanglória, mas para o Senhor. Queridos, você precisa então cuidar do seu trabalho antes dos trabalhos da igreja, a não ser que você sirva em tempo integral, seja um pastor, um missionário, seja alguém que está na obra em tempo integral, aí isso sim é o seu trabalho. Você foi retirado do trabalho secular para o trabalho de tempo integral do Senhor, e não para servir num ministério em específico. Sexto lugar, os serviços na igreja. Depois então, de todos esses tópicos que eu coloquei, você precisa servir ao seu próximo com os dons que você recebeu do Senhor. Depois do trabalho, depois de tudo, não é o controle remoto e o sofá. É a igreja. Venha para a igreja. Venha servir ao Senhor com a sua comunidade. Quais são os projetos da sua comunidade de fé? E aí então você vai se envolver, você vai abraçar essas causas, você vai trabalhar num planejamento coerente, naturalmente, bíblico, a ponto também de não roubar a sua vida de família. Queridos, eu brinco às vezes que a igreja, ela pode vir a ser aquele elemento que mais vai atrapalhar as famílias. Como assim, pastor? Igrejas que se enchem de atividade. Não tem uma agenda só para ter organização, tem uma agenda cheia de atividade. Aí você nunca tem tempo para a família, só para correria e para ativismo. Precisamos ter equilíbrio bíblico em todas as coisas. Por fim, queridos, sétimo ponto, o lazer e os amigos. Ninguém é de ferro. Aqui em Goiânia, a capital é conhecida como a capital mundial do espetinho. Então você tem que parar em algum momento, encostar numa barraquinha de espetinho e pedir um espetinho de frango com bacon,
de alcatra, tem tanta opção boa, com jantinha, com isso, com aquilo. Você precisa ter lazer com a sua família. Você precisa pegar os seus filhos, às vezes, e ir lá para aquele apartamento que você tem lá em Caldas Novas. Ô pastor, eu não tenho apartamento não, mas vai que você consegue alugar algum, você dá uma voltinha. Você precisa, às vezes, passear. Vai ter uns fazendeiros aí, o povo vai para a fazenda, leva a turma para lá, faz aquele churrasco bom. Você precisa, às vezes, ir lá naquela empresa de agência de viagem, fazer um pacotinho lá, botar tua família no avião e passear. Pastor, eu não tenho dinheiro para isso. Se você não tiver de fato, e aí eu acredito, porque eu entendo como é isso, pelo menos você precisa pegar sua mulher e seus filhos pelo braço e dar uma volta no parque. Como uma pamonha, um saquinho de pipoca, um picolé. Você precisa dar um tempo para sua mente, você é um ser humano, você precisa de limites e você precisa relaxar. Queridos, no final dessa carta que nós lemos hoje, Paulo manda abraços e tal para um monte de gente que ele conhecia, ele tinha relacionamentos, ele tinha amigos. Jesus comia e bebia com as pessoas. Deus descansou ao 7º dia, embora ele não precisasse. Mas para nos dar o exemplo, assim como Jesus também se batizou, sem ter essa necessidade para nos dar o exemplo. Cuide então, querido, da sua vida em todas essas prioridades. Vimos, portanto, que há referencial, direção bíblica para a nossa vida, para que não venhamos a viver perdidos, sem foco, sem rumo. Se esforça para Deus, para cuidar de você, do seu cônjuge, dos seus filhos, do seu trabalho, da sua comunidade de fé, e também para que você tenha momentos de lazer. Se nós buscarmos prioridades em submissão às Escrituras, nós também vamos ter um resultado interessante na igreja. Se cada membro buscar essa prioridade, nós vamos ter uma comunidade mais saudável. E os trabalhos vão fluir também melhor. Nós somos diferentes, mas precisamos todos, queridos, ter o mesmo foco bíblico, por Jesus é Senhor de todos nós. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos ajude a administrar esses 7 pontos biblicamente e a buscá-los. Vou falar algo para vocês. Essa mensagem, eu acho que eu comecei a fazer ela uns 11 anos atrás. Essa é uma busca constante na minha vida, há muito tempo. É algo que eu tenho buscado há muito tempo. E eu posso te dizer 2 coisas. Exige uma disciplina, um foco, mas vale a pena tremendamente. Os frutos que você tem da disciplina, quando você cumpre a palavra de Deus, quando você é mais bíblico em todas as coisas, é uma bênção. A vida flui, não significa que você não tenha adversidades, mas quando você não está em alguma luta necessária para provar a sua fé, você está caminhando de uma maneira equilibrada e saudável para a sua vida e está também cuidando da sua família, não só agora, mas do futuro dela também. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis todos os dias até o fim. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Ó Deus, essa palavra que foi semeada hoje à noite, pela Tua graça, pelo poder do Teu Espírito Santo, eu peço que venha germinar no coração de cada um que ouviu, Senhor. Ó Deus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, essa pessoa que ouviu essa mensagem e voltou o seu coração para as Tuas prioridades, Senhor, que ela consiga, da Tua parte, conseguir iniciar essa busca, Senhor. Que ela consiga avaliar a própria vida e pensar o que tem que abrir mão, o que tem que organizar, o que tem que fazer. E Deus, que o Senhor nos ajude. Nós estamos aqui no século 21, doido, Senhor. Mas a Tua graça é maior do que esse mundo. O Teu poder, as Tuas bênçãos, elas nos suprem, Senhor. Qualquer coisa que venhamos a abrir mão desse mundo, a Tua graça é suficiente para nós. Qualquer prioridade que nós venhamos a ter diferente desse mundo, a Tua graça nos basta, Senhor. Que o Senhor assim nos ajude e nos faça forte. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Convido o Ministério de Louvor para que possamos adorar a Deus.